Pessoal, bom dia. Agradeço a casa mais uma vez pela oportunidade, ao irmão Sérgio. Eu acredito que todos prestaram atenção na página que ele deu, né? Tem tudo a ver com o tema de hoje, que nós vamos falar sobre a culpa na visão espírita. Então, se eu fosse perguntar para vocês o que é a culpa, como eu já fiz esse estudo em outras casas, cada um tem uma ideia do que seja culpa. Então, para não ter que perguntar a vocês aqui, que são muitas pessoas, eu vou repetir o que as outras pessoas falaram em outras casas e vocês vão ver o que tem a ver. Então, alguns dizem que culpa é remorso, outras pessoas dizem que culpa é peso na consciência, outras dizem que culpa é responsabilidade pelo que fez. Então, cada um tem uma ideia do que seja culpa. Mas o problema é que a culpa, ela é uma palavra que ela não está na sua origem, porque a doutrina espírita é uma doutrina que precisa investigar, que precisa estudar para esclarecer, para consolar. Ela precisa investigar para trazer a origem da palavra. É uma palavra que não está voltada somente para o aspecto psicológico. Essa palavra, ela se origina no direito. Nós não sabemos que o culpado tem que pagar pelo que fez? O culpado, ele é responsabilizado, seja civilmente ou penalmente, não é isso? A Constituição nos diz que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não está lá na nossa Constituição. Isso aí foi objeto de muita discussão recentemente. Então a culpa, ela se origina do direito. E como que isso começou? A gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Quando as sociedades primitivas se constituíram, o que é que prevalecia? Era a lei do mais forte, porque eram povos primitivos. Então, o mais forte sempre vence o mais fraco. E assim também é no reino animal. Porque se nós, para quem não sabe, migramos no processo evolutivo, começando no reino vegetal, depois passamos o princípio espiritual, passa para o reino mineral, depois para o reino animal e chegando no reino nominal, a nossa herança mais próxima é a do reino animal, onde prevalecem o quê? Onde prevalece a força. E nós, no estágio primitivo, éramos assim. Prevalecia a força, os mais fortes dominavam e tomavam conta. Só que chegou um determinado momento, durante o processo evolutivo, que eles perceberam que não poderia ser assim. Eles perceberam que havia uma necessidade de regulamentar o comportamento das pessoas, limitando as pessoas. Então, eles, embrionariamente, muito primitivamente, começaram a elaborar o direito, dizendo o que é seu e o que é dele. E o direito criou, a partir dali, dentro daquele aspecto ainda muito primitivo, o seguinte: quem praticar algo contra o seu semelhante terá que ser responsabilizado. E muitas vezes as pessoas respondiam com a própria vida, muitas vezes as pessoas eram responsabilizadas pela pena de escravidão. Quem já viu o filme Ben-Hur, alguém aqui já deve ter visto esse filme, deve ter percebido que lá houve um determinado momento em que uma pessoa foi penalizada e foi mandada para onde? Para as galeras. O que eram as galeras? Aquela pena em que a pessoa ficava no navio, né, remando até morrer. Essa era a pena. Eles ficavam ali remando, porque os navios tinham que atravessar os mares e não havia motor. Então, quem fazia o trabalho do motor? Era o ser humano. Então, a pena era essa: você errou, praticou algum crime, você vai para as galeras. E essa história, ela tem lá no livro Paulo e Estevão, para quem já leu, uma situação muito semelhante. Então, a partir daí surge a ideia da culpa como sinônimo de responsabilização. Mas o problema da questão da culpa, ela também, deixa eu só passar um slide aqui, ela também, dentro da nossa vida, você pode ser responsabilizado por ação ou por omissão, por aquilo que você fez ou por aquilo que você não fez. Não é? Então, são duas situações que geram responsabilidades no nosso dia a dia, seja por ação
ou por omissão. Então aqui, como eu falei, tem um quadro explicativo da questão da culpa. O primeiro aspecto da culpa como sinônimo de responsabilidade. Então é daí que vem a culpa, a palavra culpa, não é? Então você tem culpa como sinônimo de responsabilidade. E depois a gente vai ver as questões do arrependimento e do remorso. Quando você pratica algum ato que você considere injusto ou errado, quem é que vai dizer para você que você está ou não errado, ou se você está certo? Isso aí, é a sua própria consciência. Então a culpa, no sentido de responsabilidade, ela já é uma questão inerente ao ser humano. Nós somos capazes de reconhecer a nossa culpa e a nossa responsabilidade. Por que é assim? Nós vamos na questão 873 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado das ideias adquiridas? Olha o que ele pergunta: está na natureza? Quando ele fala se está na natureza, ele está falando na lei divina, na lei de Deus. Porque a natureza é toda regulamentada pela lei de Deus, não é? Aí vem a resposta: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Então, a ideia do que é justo ou do que é injusto, e o resultado desse raciocínio, se você se acha ou não culpado, pela resposta dos espíritos superiores, significa que todos nós, sem exceção, somos capazes de reconhecer a nossa culpa e a nossa responsabilidade. Aí vem a questão seguinte, que é dentro de uma lógica das perguntas de Kardec, e ele faz a seguinte pergunta: sendo a justiça uma lei da natureza, como os espíritos superiores falaram, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Isso não ocorre? Isso ocorre. E é justamente aí a causa das guerras e dos conflitos, pelos diferentes pontos de vista. Vem a resposta: é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram. Está aí a resposta: porque os pontos de vista são diferentes, porque cada um pensa de um jeito. Porque quando ele diz aqui que é porque a esse sentimento do que é justo ou do que é injusto se misturam paixões, o que seriam as paixões aqui? Se nós formos na raiz do problema, como está lá no Evangelho, é o orgulho e o egoísmo. São as duas paixões que vão alterar a forma de cada um ver aquilo que é justo e o que é injusto. Se eu sou uma pessoa egoísta, vai ser justo aquilo que me interessa. É ou não é? Não o que interessa ao outro. Se eu sou um espírito perfeito como Jesus, o que vai ser justo? É o que é justo, é o que é certo. Mas para isso é necessário que o ser humano evolua para ele poder chegar a esse ponto, né, de equilíbrio. Como nós estamos ainda num processo evolutivo, o egoísmo e o orgulho, ele é ainda uma herança do estágio no reino animal, e a questão de justiça, como eu falei aqui, que ela se dá no momento atual no reino nominal, ela também é uma herança do reino animal. Por quê? Se nós formos parar para analisar, os animais, eles são na sua maioria territorialistas.
O que eles estão querendo dizer um para os outros? Esse espaço aqui é meu, respeita. Olha, embrionariamente surgindo a questão do direito. Esse espaço aqui é meu, respeita. Se você invadir, vai ter o quê? Vai ter problema. Porque o outro não respeitou o espaço dele. Só que aí vem outro animal mais forte, vai lá, invade e pode acabar com ele. Então a gente traz essa ideia de direito, essa questão instintivamente do reino animal. E quando chega aqui no reino dos homens, com o livre-arbítrio, nós vamos elaborar isso de uma maneira mais razoável. Não, essa é a ideia da culpa e da responsabilidade no direito, como está aqui. E outra coisa que eu esqueci de falar também, os animais, como nós sabemos, têm um instinto de sobrevivência que está relacionado com o quê? Com o direito à própria vida. Eles têm direito à vida, então eles querem viver, e senão eles são capazes de matar o outro animal para poder sobreviver. Aí vem aqui agora, quando nós vamos pegar essa questão da culpa, vamos trabalhar ela dentro da psicologia, que tem a ver com o comportamento do ser humano. O que ocorre com o ser humano depois que ele faz essa análise? Como é que ele vai se comportar a partir dessa análise primeira que nós vimos? Ele pode se arrepender, não é? Ele pode se arrepender. E o arrependimento ele pode ser saudável, como nós estamos vendo ali. Ele pode ser o caso de não haver arrependimento, ou pode ser um arrependimento orgulhoso. No arrependimento saudável, o que ocorre? Está lá. Existe o reconhecimento do erro praticado. A pessoa é capaz de reconhecer que praticou um erro. Ela já tem essa capacidade. Reconheço que pratiquei um erro. Violei uma lei humana ou uma lei de Deus, por exemplo. Não é? O que se espera dessa pessoa? Que ela repare o erro. Porque se ela tirou esse objeto daqui e botou aqui, simbolicamente, só explicando, se ela tirou daqui e botou aqui, o que ela tem que fazer? Ela tem que trazer daqui e botar aqui. Essa é a ideia de reparação. Restabelecer a situação anterior. Aí a pessoa repara. Então, esse é o arrependimento saudável que se espera de uma pessoa equilibrada. Não é? É isso que se espera. Mas pode haver também que a pessoa não se arrependa. Por quê? Porque ela acredita que não cometeu nenhum erro. Como está aqui naquela questão que nós lemos. Então, uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, ela acredita que aquilo que ela fez está de acordo. Ela não consegue reconhecer o próprio egoísmo. Por quê? O que está falando mais alto é o seu próprio interesse. Então, não tem arrependimento. Mas nós sabemos que esse arrependimento, esse reconhecimento do erro, um dia ele vai acontecer. Seja nesta ou em outra encarnação. Isso aí, como o nosso irmão leu no início, não tem jeito. Um dia vai acontecer. E há também o arrependimento orgulhoso, que é o que faz parte do nosso dia a dia. Né? Como que é esse arrependimento orgulhoso? Você reconhece o erro, mas por orgulho não pede perdão ao ofendido. Tá? Você sabe que errou. Não vou pedir perdão, vou ter que me rebaixar, né? Eu sei que eu errei, mas deixa quieto. Né? Ou também não se perdoa. Não quero mexer com esse assunto, não. Deixa isso para lá. Né? Não repara o erro. E a gente sabe que essas coisas acontecem no nosso dia a dia. A pessoa sabe que errou, mas não quer mexer com isso. E vai tocando ali. Só que como ele fez a leitura, isso daí, o que acontece? As pessoas a quem nós ofendemos, elas vibram ódio em nossa direção. Foi o que ele deu. Né? E aí começa a haver as questões relacionadas também com os processos obsessivos, essas coisas que são as sintonias. Então, existe um perigo? Existe. Só que aí na questão do arrependimento orgulhoso,
vai chegar um momento em que ele, seja mais cedo ou mais tarde, ele não vai aguentar, alguma coisa vai acontecer na vida dele, ou alguém vai alertá-lo, ou ele mesmo vai chegar nesse ponto que ele vai entrar na zona do remorso. Na zona do remorso, depois de já ter arrastado aquela situação do arrependimento por tanto tempo, ele fica triste e passa a remoer o peso na consciência. Ele remoe aquilo constantemente, diariamente. Ele fica remoendo aquilo que ele fez, porque ele já está nesse último estágio aqui. Ele passa a remoer o peso na consciência em razão do erro praticado e não reparado, pela falta de coragem. Então aqui já é um ponto considerado mais grave. É justamente ali, quando a pessoa fica triste, quando a pessoa começa a passar muito tempo com aquela situação, que ela pode chegar a uma depressão. É justamente ali, a partir desse ponto, porque a gente viu aqui várias situações, e essa daqui ocorre muito no nosso dia a dia, né? Algumas pessoas chegando à depressão por uma questão dessa natureza aí. Então vamos passar para o próximo, que é também, são outras questões importantes, atuais, que tem a ver com o tema, que é gerada pela falta de autoestima. Ou seja, algumas pessoas, por não ainda se amarem, achando que o certo é amar o próximo, e fazem um raciocínio equivocado no sentido de apenas dizer sim para o próximo quando era o momento de dizer não, ou apenas dizer não quando era a hora de dizer sim. Isso caracteriza o quê? A falta de assertividade. Aquelas pessoas que não têm essa capacidade de se posicionarem na vida. São aquelas pessoas que ficam em cima do muro. Isso daí gera um conflito, porque se ela errou, ela chega à conclusão que errou e se arrepende, gera um remorso, aí fica aquele conflito da culpa no dia a dia que ela vai arrastando durante muito tempo. Então, são questões atuais também, por isso que eu trouxe para nós vermos aqui. E a Joana de Anjos, na sua série psicológica, ela faz a classificação da culpa. Como que ela estabelece isso? Ela disse que a culpa, ela pode ser uma culpa atual, ou uma culpa consciente, ou um peso na consciência, ou simplesmente culpa. O que é isso? São as situações relacionadas com esta encarnação, em que nós sabemos o que fazemos e podemos identificar. Então, se eu magoei alguém nessa encarnação, se eu prejudiquei alguém, eu pratiquei um erro, seja lá o que for, eu me sinto culpado, eu sei do que se trata. Então, é a chamada culpa atual ou culpa consciente, porque eu tenho consciência do que se trata. A outra, que é a mais complicada, que gera muito sofrimento sem explicação, é a chamada culpa inconsciente. O que é a culpa inconsciente? É a decorrente de atos praticados em vidas passadas, mas que, pelo véu do esquecimento, não há como se saber a que se refere, gerando assim, na vida atual, angústia, inquietação, insegurança, etc. Isso é o que a culpa inconsciente faz conosco. Por quê? Se todos nós, que somos espíritos, temos já a consciência de que vivemos outras encarnações, logicamente, nós sabemos que nas vidas passadas cometemos erros, praticamos crimes, muitos que ficaram ocultos, que não foram justiçados pela justiça humana, e nós vamos ver algumas situações dessas já já. Então tudo isso nós trazemos esse peso no nosso inconsciente. A nossa mente, ela é consciente, porque é a mente que está relacionada com o momento atual. Mas tudo aquilo que foi praticado no passado fica arquivado na mente do espírito, que mente não tem nada a ver com o cérebro. A mente, ela está no espírito. Tanto que não tem nada a ver com o cérebro,
E se você for ver todo o trabalho de Chico Xavier, as obras que foram psicografadas foram ditadas por espíritos desencarnados, que não tinham cérebros iguais que nós temos. Todo o trabalho vinha de onde? Da mente desses espíritos. Então, a mente não tem nada a ver com o cérebro. Então, essa é a culpa inconsciente, é esse peso que nós trazemos do passado, que em algum momento desta encarnação ele vai vir à tona. Ele vai chegar para nós, mas só que nós não sabemos. E como é que normalmente ele chega? Sob a forma de angústia. Aquilo que você sente, mas não sabe explicar o que é. Aquele mal-estar que não tem uma explicação. É a angústia. É um sinal de quê? De uma culpa inconsciente. Mas existem outras situações que também geram angústia, como nós vamos ver mais à frente. Então, só para fechar esse quadro aqui, a Joana de Ângeles diz o seguinte, lá no livro O Despertar do Espírito, da série psicológica: a culpa sempre se esculpe no inconsciente como uma necessidade de punição, através de cujo mecanismo o ego se liberta do delito. O que ela está querendo dizer com isso? A culpa se esculpe no nosso inconsciente como uma necessidade de punição. Então, todas as pessoas que trazem esse peso na consciência de vidas passadas, inconscientemente eles querem ser punidos para reparar o delito. Então, muitas pessoas sofrem, mas não sabem o porquê. É justamente por causa desse mecanismo que ela está explicando. Existe essa necessidade de punição. Mas por que existe essa necessidade de punição? Uma questão cultural nossa, em que nós aprendemos que o culpado precisa ser punido, como nós falamos no início da palestra. Então, é uma questão cultural. Nós, em vidas passadas, punimos muitas pessoas que nos prejudicaram, assim como nós também fomos punidos. Então, nós trazemos essa vivência acumulada no nosso inconsciente, e ela se reflete na vida atual como uma necessidade de punição, gerando o quê? Gerando sofrimento. E como nós vamos ver que Jesus estava com a razão quando ele disse que haveria choro e ranger de dentes, uma forma simbólica do sofrimento, porque ele já sabia que esse fenômeno iria acontecer, né? Então agora a gente vai para um exemplo de culpa atual, de um caso que talvez aqui muitos conheçam, que é o que aconteceu com... Alguém conhece esse senhor aqui? Quem? Pilatos. Então todos nós sabemos quem foi Pilatos, né? Governador da Judéia, lá no Império Romano, na época de Jesus. Aquele ato simbólico de lavar as mãos significa o quê? Quem sabe? Isso. Era isso que ele queria dizer. O ato simbólico de lavar as mãos, e algumas pessoas ainda falam isso, nesse atual momento que nós vivemos. Eu estou lavando as mãos, né? Não precisa ir lá lavar, mas só o falar que está lavando as mãos, a pessoa está querendo dizer o seguinte, que ela não tem nada a ver com isso. Então ele foi diante da multidão, pediu uma bacia para ele lavar as mãos e deixar que a multidão decidisse o destino de Jesus. Então o que ele estava querendo passar para aquela multidão ignorante de 2019 anos atrás? Olha, eu não sou culpado, eu não sou responsável pelo que vai acontecer com Jesus. A responsabilidade é de vocês todos aí. Era isso que ele estava querendo fazer, não é? Então assim foi feito. Jesus foi torturado, crucificado, aconteceu todo aquele processo que nós já sabemos. Mas ele, Pilatos, é um espírito como nós. A lei divina se aplica a todos, sem exceção, sem brechas, sem fraudes, como existe a lei dos homens, porque é uma lei perfeita, porque foi criada por Deus. Então a consciência dele
É uma consciência que todos nós temos também. O tempo passou, aí a gente não viu aquele quadro? O tempo passou, e conta Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal, onde ela vai falar do capítulo dos transtornos profundos, onde ela cita 3 situações, que é a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo e a esquizofrenia, e vai falar no capítulo do transtorno obsessivo compulsivo do Pilatos. O que aconteceu com Pilatos? Muitos de nós aqui não sabemos. Chegou um momento que ele não aguentou a culpa, o peso da responsabilidade. Não adiantou nada ele ter lavado as mãos na frente da multidão, porque aquilo dali era um ato exterior, e a consciência, ela é algo interior. Então não adiantou nada ele dizer que não tinha responsabilidade. E a Joana de Ângeles confirma essa atitude de Pilatos, como muitos de nós fazemos com algumas tentativas de escapar da nossa própria consciência. Ela vai falar desse assunto lá no livro Autodescobrimento, no capítulo que ela fala sobre consciência responsável. E ele foi um irresponsável, segundo a Joana de Ângeles, quando ele passou a sua responsabilidade para a multidão. A partir do momento que ele passou a responsabilidade dele para a multidão, reconhece-se que ele tinha responsabilidade, porque ninguém passa para o outro aquilo que não tem. Você só pode passar para o outro aquilo que é seu. Então o que ele fez? Olha, eu me afasto, eu lavo as mãos e passo para vocês. Então ali ele está confessando que ele era responsável, só que ele não queria assumir, é diferente. Então a partir daí veio o peso da consciência, e ele começou de uma hora para outra a ver as próprias mãos manchadas de sangue, que segundo a Joana no livro era o sangue do inocente. E toda hora ele vendo aquilo, aquela cena se repetia, e ele não aguentou. Naquela época não havia terapia para isso, e ele, muito orgulhoso, nós sabemos, não ia procurar a ajuda de ninguém, talvez não confessasse para ninguém o que estava passando, e não suportando esse peso dessa culpa atual, que era uma culpa que estava na consciência dele, daquela encarnação, ele se suicida. Ele se suicida num vulcão que já está extinto, que era na Suíça. Então ali nós percebemos o que uma culpa pode levar a uma pessoa. Nós vimos que pode levar a uma depressão, mas também pode levar a um transtorno obsessivo compulsivo, como foi o caso dele, relatado nesse livro. Temos também um outro exemplo de culpa atual, relatado no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado pelo Divaldo Franco, e o livro é de autoria do Manuel Filomeno de Miranda. Nesse livro, lá no capítulo 3, existe o chamado delito oculto. O que é o delito oculto? É aquilo que você faz, mas só você sabe, só você e a vítima. Você faz de uma maneira tão bem feita que as demais pessoas não sabem. Só você, o ofendido e os espíritos desencarnados. São as testemunhas. Então quem acha que está fazendo alguma coisa escondido e não vai sofrer as consequências, está enganado. A doutrina espírita vem para poder esclarecer isso. Não tem como você se esconder durante muito tempo, porque a consciência vai te cobrar. O que aconteceu nesse capítulo 3 desse livro? É o caso da Julinda. A Julinda, ela tinha se casado recentemente, era uma jovem de 20 e poucos anos, e casada com um outro jovem também, mais ou menos uns 30 anos. Tudo que eu estou falando aqui é o que está no livro. Mas evidente eu não vou falar literalmente o que está, falo de forma resumida. Esse jovem queria um filho. Conversando com ela, tentando convencê-la a engravidar, ela disse para ele o seguinte, que ela não ia, que ela não queria se engravidar, quer dizer, não queria engravidar porque ela era muito jovem e não ia estragar o corpo dela com uma gravidez. Resumindo, era isso. Quem sabe que algumas mulheres não querem engravidar, mas cada uma tem os seus motivos. O motivo dela era esse.
Aí o marido, percebendo que estava difícil, o tempo passa, e narra o livro que ela, durante o desdobramento parcial, que nós sabemos que ocorre durante o nosso sono, que o nosso espírito ele vai para o mundo espiritual, foi marcado o encontro dela, o marido, o espírito que precisava reencarnar por ela, como filho, e um mentor espiritual, tentando ali fazer um acordo entre eles, para que aquela situação se resolvesse. E ela, quando percebeu que o espírito que se apresentou para ser o filho, ela reconheceu nele um inimigo de vidas passadas e disse terminantemente que não permitiria que ele viesse. E ele fala para ela: por favor, permita, porque você vai me ajudar hoje, e mais tarde, na sua velhice, eu também vou te ajudar, e nós vamos ter uma oportunidade de quê? De nos perdoarmos, de reparar o que nós fizemos um contra o outro no passado. E ela disse que não queria, e acorda. Aí o tempo passa, o tempo passou, e sem querer, sem querer, ela acabou engravidando. E ela, o que ela faz? Ela esconde do marido que estava grávida e planeja um aborto. A partir daí, o espírito, percebendo a ideia dela, aparece para ela num sonho, implora: pelo amor de Deus, não faça isso. E ela acorda com aquele pesadelo, aquela cobrança e tal, e mesmo assim ela marca para um determinado dia o procedimento numa clínica de aborto. E naquela noite ela também tem outro pesadelo, e ele cobrando, e só que dessa vez ele foi num tom mais ameaçador, ele dizendo que se ela fizesse o aborto, ele iria se vingar. Mas mesmo assim ela não quis saber, foi para a clínica. E narra o livro que enquanto ela está indo para a clínica, ela está ouvindo aquela voz insistentemente pedindo para ela não fazer. E ela foi e fez o aborto. Só que ela, na ignorância dela, como de muitas mulheres que praticam o aborto, ela acreditou que ela estava se livrando do feto, estava se livrando de um problema. Só que ela não sabia que o feto tinha o quê? Tinha um espírito. Não é? Porque nós sabemos que o perispírito ele se acopla a um corpo de carne e osso. E o perispírito ficou aonde? Ficou acoplado no útero dela. Ele não saiu. Ele ficou ali. E a partir dali, como a gente viu nos quadros anteriores, narra com Manuel Filomeno de Miranda que ele ficou aguardando o momento oportuno para agir. E qual foi o momento oportuno? Foi quando ela começou a pensar no arrependimento. Aí diz o Manuel Filomeno de Miranda que foi o fio mágico para que ele pudesse envolvê-la num processo obsessivo que a levou ao manicômio, porque ela passou a partir dali a sofrer do que muitos devem conhecer do transtorno bipolar, variando da depressão para a euforia, e na ignorância natural das pessoas foi taxada como louca e foi internada no manicômio. Então nós vemos aqui que não havia loucura, havia o quê? Um processo obsessivo. Então o que a gente percebe? Se ela tivesse pelo menos confessado para o marido, para outras pessoas, o erro praticado, certamente ela iria responder pelo que fez, mas muito provavelmente não teria chegado ao ponto que chegou. Por quê? Porque faltou, o que faltou dela? O pedido de perdão, conversar com as pessoas. Aí é por isso que a gente vê que lá no Evangelho, quando Tiago diz: confessai-vos uns aos outros, é nesse sentido. Porque você desabafar com outra pessoa um erro que você praticou tem um efeito terapêutico. Mas só que como ela sabia que ela estava errada, ela sabia que a lei dos homens poderia pegá-la, o que ela fez? Ela guardou para ela e pagou um preço alto, que foi pelo aborto praticado. Agora a gente vai para alguns exemplos de culpa inconsciente. São alguns fatos praticados
por determinados espíritos em vidas passadas, que vem repercutir na vida atual. Um caso muito interessante que eu vou narrar aqui para vocês é o caso que está relatado no livro Loucura e Obsessão, psicografia do Divaldo também, e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é o caso do, não é Anderson não, é Aderson. O que aconteceu com Aderson? O Aderson era um jovem solteirão, narra o livro, que ele, de um determinado momento da vida dele, ele começou a prejudicar algumas pessoas. E o que ele fazia? Ele era uma pessoa muito invejosa. Então, ele tinha inveja de um determinado casal, o marido e a esposa. O que ele fazia? Ele começou a mandar cartas anônimas para esse casal. Então ele foi e mandou uma carta anônima para o marido, dizendo que a esposa o estava traindo. O marido vai e recebe uma carta dessa, só que era mentira. Tá? Paralelamente, ele vai e também manda uma carta anônima para a esposa, onde ele dizia nessa carta que ela estava também sendo traída pelo marido. Só que aí, o que acontece? Tanto o marido quanto a esposa ficaram numa sinuca de bico, vamos assim dizer. Eles não conversaram entre eles. E aí que vem aquilo que a gente falou anteriormente. Se um tivesse procurado o outro para dizer o que estava acontecendo, não teria acontecido o que aconteceu. Então, o marido e a esposa ficaram em silêncio e o marido entrou num processo de depressão, porque acreditava que estava sendo traído pela esposa e veio a desencarnar. E a esposa, depois do desencarne do marido, olha só o raciocínio que ela fez. Ela achou que o marido desencarnou por culpa do que ele tinha feito a ela. Olha só. Ela achou que ele morreu porque ele se sentia culpado pelo que ele tinha feito a ela. Por consequência disso, ela também entra numa depressão profunda e desencarna. E ele, durante todo esse período de sofrimento, ele sabia de tudo, ele visitava o casal, foi no funeral dos dois, consolou os familiares, aquela falsidade, né? E o tempo passou e ele, não satisfeito, ele manda também uma carta anônima para uma jovem que o havia dispensado, mas ela arrumou um outro namorado. Ele foi e mandou uma carta anônima para o namorado dela, falando misérias dela também. O que o namorado da jovem fez? Foi lá e rompeu o relacionamento, porque acreditou nas mentiras. E a jovem foi atrás do namorado perguntando qual o motivo, e ele não quis dizer. Aí vem aquela pergunta: como é que ela vai provar aquilo que ela não fez? É difícil, né? Você consegue demonstrar aquilo que você fez, mas o que você não fez, é difícil de você provar aquilo que você não fez. E, em consequência disso, ela também entrou num processo de depressão grave, parou de se alimentar, definhou e desencarnou. E depois esse Aderson, ele ficou mais velho, desencarnou também. Quando ele chega no mundo espiritual, quem estava lá para recepcionar o nosso amigo Aderson? Quem que vocês acham? Os três. Será que foi com um beijo e abraço? Ó, não pode, né? Consequência disso, foi envolvido num processo de tortura, de cobrança. Pagou, vamos dizer, o pão que o diabo amassou. Sofreu. A espiritualidade superior, vendo o que estava acontecendo, percebeu que ele, o Aderson, não se arrependia do que tinha feito. Ele considerava que tudo aquilo que ele fez era justo. É aquilo que a gente viu no quadro anterior. Não houve arrependimento da parte dele.
e ele resolveu se fechar nele mesmo e ficar ali sofrendo e não lutar contra a situação. Então ele bloqueia a mente dele, o seu eu consciente, como fala no livro, ele faz um bloqueio e se fecha naquela situação e ficou ali, preso daqueles cobradores. O que a espiritualidade resolve fazer? Percebendo que o tempo ia passar, ele não ia sair daquela situação, e os cobradores também não, as vítimas, vão e pegam, sem que ele perceba, ele é recambiado imediatamente para a reencarnação. Só que quando ele reencarna, o estado em que ele se encontrava se refletiu no corpo físico que ele passou a ter. E qual foi o estado que ele passou a elaborar naquele novo corpo físico? Alguém tem uma ideia? Qual? Autismo. Por quê? Ele era totalmente fechado para o contato exterior. Ele não queria vivenciar uma realidade, porque a realidade dele era aquela que ele criou para ele mesmo como forma de defesa. Mas aí vocês não podem achar que todo autista tenha um quadro idêntico a esse. Não é. Naquele caso, a justificativa era essa. Então a gente tem o quê? Uma explicação esclarecedora para um caso de autismo dado nesse livro pela doutrina espírita. Como consequência de quê? Como consequência do que ele fez no passado. Então, ele foi e plantou, teve que colher. Agora, naturalmente, ele vai passar, não sei, né? O livro, não sei de que época trata o livro. Suponhamos que depois ele tenha desencarnado. Espera-se que depois, na dimensão espiritual, ele se arrependa do que fez para poder preparar uma encarnação para reparar com os outros aquilo que ele fez. Aquela encarnação ela foi apenas de expiação. Agora, futuramente haverá a reencarnação onde ele vai se acertar, porque a lei divina ela é o quê? Ela não tem exceção. Não existe, alguns aqui devem saber a lei de ação e reação, né? Plantação é livre, mas a colheita ela é obrigatória, não tem jeito. Então o caso que eu vou trazer agora é um caso onde a culpa ela pode ser direcionada para um lado positivo. O caso é o seguinte, é um caso um pouco extenso, eu vou ter que resumir. É o caso da avó Ritinha, que era uma enfermeira no ano de 1958, que ela trabalhava no setor de isolamento da Santa Casa de Misericórdia lá em Uberaba. Certo dia, a Santa Casa de Misericórdia teve que receber mais ou menos 11 pessoas que se apresentaram com o corpo tomado de queimadura. Mas só que na realidade não eram queimaduras provocadas por contato com o fogo. As pessoas se apresentavam dessa forma. E naquela época, eles identificaram isso como uma doença, porque eles não sabiam nada sobre aquela doença, ela se chamava pênfigo foliáceo. Só que por não saberem nada daquilo, eles partiam da ideia que aquela doença era contagiosa. Então eles iniciaram o tratamento dessas pessoas, passou um tempo, não havia resultado, e essas pessoas foram literalmente expulsas desse hospital. E elas foram para a rua e elas se encontram com essa enfermeira. Quando a enfermeira percebe o que está acontecendo, ela fala, não, nós fomos dispensados. Não, mas não pode. Então vamos fazer o seguinte, ela pegou essas pessoas e levou para a casa dela. Eram 11 pessoas, todas queimadas, e relata o livro, que é um livro, essa história está no livro As Vidas de Chico Xavier, que foi contada pelo Souto Maior. Elas iam pingando sangue pela rua. E quando ela chega em casa, os familiares falam, a senhora está maluca, que negócio é esse? Não tem condições, ou eles ou nós aqui. Sabe o que ela falou? Eles, vocês saem. Ela tirou a família de casa para poder alojar essas pessoas. Só que aí gerou um outro problema, porque a vizinhança ficou preocupada. Aquilo poderia ser contagioso. E aí, como é que ia ser? Aí ela falou, pô, também tem a vizinhança, né? Ela pediu ajuda a arrumar um galpão. Essas pessoas foram levadas para o galpão, ficaram lá um tempo, e depois ela teve que devolver esse galpão e
conseguiu da prefeitura a doação de um outro espaço onde ela alocou essas pessoas. Só que o tempo foi passando e pessoas com a mesma doença foram se apresentando e foi aumentando o número de doentes. E aí, o que aconteceu? Ela precisou de ajuda. E ela foi, e num dia de desespero ela procura, porque ela era católica, ela procura o Chico Xavier. Ela foi com um desses doentes, que na época estava muito agitado e tal. Ela foi acompanhada dele até o centro espírita, onde o Chico Xavier trabalhava, e quando ela chega na porta do centro espírita, ela tomou um susto que ela viu. Como era o nome daquele poeta que ela falou? Eu comentei contigo. Castro Alves. Ela disse que viu, ao invés de ver o Chico, viu Castro Alves escrevendo no papel. Ou seja, Chico estava psicografando Parnaso de Além Túmulo, aquele livro de poesias. Ela volta para casa porque não tinha condições de conversar com o Chico. No dia seguinte, sem ter conversado com o Chico mandou para ela tudo que ela queria. Ela falou, mas como é que pode? Ele mandou roupas, calçados, e ainda mandou um par de calçado para ela de número 40. Ela falou, como é que ele pode saber que eu calço 40? Quer dizer, ele mandou tudo que ela estava precisando, e as mudas de roupa, ele mandou em 3 mudas de roupas. Porque, olha só a situação, aquelas pessoas elas tinham apenas uma muda de roupa, e elas precisavam ser lavadas, passadas, para que eles pudessem usar uma muda só. Enquanto tudo isso acontecia, eles ficavam nus nas camas. Então o Chico foi e mandou 3 mudas de roupa para cada um. Ele conseguiu isso tudo no dia seguinte. Aí depois, ela conversando com o Chico, ela disse que ele estava resolvendo construir um hospital para atender essas pessoas. Agora já eram milhares deles. Queria construir um hospital. Aí o Chico falou. O Chico olhou assim e aí ficou quieto, né? Viu que não tinha jeito como tirar essa ideia da cabeça dela. Aí ela falou assim, eu vou para São Paulo pedir ajuda, porque eu sei que lá, quem estender a mão, eles dão. Ela foi para lá e foi acompanhada de alguns desses doentes, com o corpo todo queimado. Chegando lá, ela foi presa, acusada de mendicância, passou 8 dias na prisão, só saiu de lá porque as autoridades de Uberaba, na época, prefeito, juiz, delegado, naquela época, mandaram cartas de referência, porque antigamente era assim, dizendo que ela era uma pessoa de bem, e ela foi liberada. Aí nisso ela volta e compra, e depois de um tempo ela resolve comprar um terreno. Só que quando ela comprou um terreno, ela pagou, conta o livro, ela pagou 290 mil cruzeiros, e o terreno, ele não foi vendido por quem era dono, ela tomou um golpe. Aí o Chico foi, ajudou a localizar o verdadeiro dono, pede-se mais doação, junta mais dinheiro, e o verdadeiro dono vai dar um desconto e cai para 260. Ela compra o terreno, aí consegue juntar tijolos, e falou que agora ela ia levantar. Aí o Chico vira para ela e fala, olha, não é a hora de você fazer o levantamento do hospital, que vem muita tempestade por aí. Ela falou, não, mas tem que ser agora. Mas aí o que aconteceu? As tempestades eram o seguinte, ela juntou um monte de tijolo no terreno e os moradores de volta começaram a pedir tijolos emprestados. Como eram as pessoas que também contribuíam com doações, ela não podia negar. Conclusão da história, essa era a tempestade, ela teve o prejuízo. Aí o Chico falou, tá vendo, não já avisei, ainda não é a hora, espera mais um pouco. Aí o tempo passou e ela realmente, depois de alguns anos, conseguiu levantar e construir o hospital. E continuou dando assistência a esses queimados que já eram aos milhares naquela época, mais ou menos uns 3 mil, por aí. Aí certo dia, narra o livro que o Chico Xavier, numa das suas raras indiscrições, chega para ela e fala assim, a senhora sabe por que a senhora passou por tudo isso na vida? Ela fala, não tem a mínima noção. Aí o Chico fala, numa encarnação sua lá na Espanha, durante a época da Inquisição Espanhola, foi a senhora que deu ordem para que todos esses aí ateassem fogo nas outras pessoas. Então agora, como foi a senhora que deu a ordem, a senhora vai cuidar de todos eles que estão sofrendo pela lei de ação e reação a queimadura que eles provocaram nos outros. Aí que vem a explicação
de por que naquele momento que ela viu aquelas pessoas andando pela rua expulsas do hospital, ela teve aquele impulso para poder o quê? Socorrer aquelas pessoas. De onde vem isso? É a sua culpa inconsciente. Inconscientemente ela sabia que ela tinha que fazer alguma coisa, porque era a oportunidade que ela tinha naquela encarnação de resgatar um crime gravíssimo praticado há séculos atrás. Então, olha só como é que são as coisas. Então, isso daí quer dizer que todos nós podemos estar passando, ou ainda vamos passar, por uma situação não idêntica, mas uma coisa mínima, semelhante a essa, onde nós temos a oportunidade de resgatar um mal praticado no passado, seja através da paternidade, da maternidade, um casamento, né, em que nós nos sentimos muitas das vezes impelidos para uma situação e não sabemos o porquê. É justamente por isso. Então aqui a gente vê que essa questão da culpa, ela pode te gerar um sofrimento, ou ela pode te impelir para você praticar o bem. O sofrimento ele vai vir se você viver uma vida totalmente voltada para o materialismo, onde você não se dê um tempo para perceber o que está sendo cobrado, né? Porque é uma coisa que vem de uma forma muito sutil, né? As pessoas não conseguem perceber. Então, para nós encerrarmos, a gente tem aqui mais 2 slides que eu vou trazer aqui, e como a gente falou da questão, alguns slides eu vou tentar resumir. Como a gente falou da questão da angústia, que normalmente ela vem nessa questão da culpa inconsciente, então a angústia ela não é só essa coisa que vem do inconsciente para nos cobrar. Dentro da visão espírita, o que ela pode indicar? Por que eu estou falando aqui na visão espírita? Porque a psiquiatria tem uma visão da angústia, a psicanálise tem outra visão da angústia, mas na nossa visão espírita, ela pode indicar um peso na consciência, como está ali, uma coisa de vidas passadas, que é a culpa inconsciente. Na vida atual, ela pode indicar também um peso na consciência de um fato que não foi resolvido, uma coisa que não está equacionada, né? Pode também indicar, de acordo com a questão 471 do Livro dos Espíritos, presença de espíritos desencarnados. A gente sente aquilo, a gente não sabe o que é, nos incomoda. Uma comunicação também com os espíritos desencarnados, eles emitem ideias, pensamentos, a gente capta aquela ideia de repente negativa, pessimista, aquilo nos faz mal, né? E também efeito dos atos praticados durante o desdobramento parcial pelo sono do corpo. Então, se nós, durante o desdobramento parcial pelo sono, nos envolvemos com atos infelizes, quando nós acordamos mal. E não sabemos por quê. Então, isso onde é que está? Está lá na questão 471 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: Kardec faz a pergunta: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, então ele apresenta o mal-estar e o bem-estar, né? Sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Aí eles responderam: é quase sempre, veja, não é sempre, é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou das que com eles tivesses durante o sono. Então a angústia ela tem várias coisas que podem causar angústia, não é só o peso na consciência, não, tem essas questões aqui também. E como nós podemos fazer para evitar o peso na consciência? Aí vem lá Joana de Ângeles e diz: não faça as ocultas o que não é capaz de fazer as claras. Então, não faça escondido aquilo que você não é capaz de fazer na frente dos outros. Por quê? A sua consciência vai te cobrar. É um aconselhamento da Joana de Ângeles, para evitar sofrimento. Temos também do filósofo alemão Immanuel Kant, que ele diz o seguinte: se não puder contar como fez, não faça. Por quê? Se você não pode contar como você fez algo, você já sabe que algo está errado. Foi o caso do delito oculto. Ela não podia contar como fez, porque ela sabia que estava errado. Então por que ela fez? Se fizer, vai ter que arcar, né, com as consequências.
E outra coisa também, que a gente pode fechar, como evitar o peso na consciência, é o ensinamento de Jesus, né? Amando o próximo como a si mesmo. Ou seja, não fazendo com o próximo aquilo que eu não quero que seja feito comigo. Esse ensinamento de Jesus, ele resume tudo, né? É o amor ao próximo. Agora, como fazer, como solucionar esse peso na consciência, se ele existir? Sabendo do que se trata, ou seja, uma coisa que você sabe do que se trata, reparar o erro imediatamente, no máximo possível, reconciliando com os adversários. É aquela passagem do Evangelho, única do Evangelho, onde Jesus pede pressa. Reconciliai-vos depressa com os seus adversários. As outras passagens não têm pressa. Essa tem, porque Jesus já sabia das consequências. Agora, não sabendo do que se trata, você está sentindo uma angústia, por exemplo, como é que você vai solucionar essa angústia? Você vai ficar tomando remédio? Algumas pessoas preferem, porque o sintoma da angústia vai sumir. Mas só que ele volta, e o remédio não vai segurar, a gente sabe disso. Ele segura durante um tempo, mas depois vem a cobrança. Ela continua. Orientação da doutrina espírita, trabalhando no bem, sintonizando com as altas esferas espirituais, atraindo a presença dos bons espíritos, pois fora da caridade não há salvação. E lembrando também que o amor cobre a multidão de pecados. Essa é a terapia sem remédio, dada pela doutrina espírita, né? E outra aqui, se todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, logicamente, o erro faz parte do aprendizado, da evolução espiritual, sendo, portanto, algo perfeitamente compreensível, no sentido que o erro que eu pratiquei, ou o erro que o meu irmão praticou, tem que ser compreendido, porque se nós fomos criados simples e ignorantes, assim como eu tenho o direito de errar, ele também tem. Então a gente fecha com essa conversa aqui muito interessante, de um discípulo com um mestre. Ele faz a seguinte pergunta: mestre, como faço para me tornar uma pessoa sábia? Perguntou o aprendiz. Fazendo boas escolhas, respondeu o mestre. Mas como fazer boas escolhas? Insistiu o aprendiz. Experiência, disse o mestre. E como adquirir experiência? Mais escolhas. Então, a experiência, ela só se adquire com o erro. O erro faz parte do processo evolutivo e os espíritos superiores entendem isso perfeitamente. Nós é que não entendemos. Achamos que o erro é uma coisa pesada, que nós temos que carregar aquilo e que não tem solução nunca. Então, todo erro praticado, se nós entendermos que ele faz parte do processo evolutivo, nós vamos raciocinar de uma maneira diferente e vamos poder seguir a nossa vida sem esse peso. Essa é a orientação da doutrina espírita. Ok? Então já demos o tempo da palestra. Espero que eu tenha ajudado a todos com esse assunto tão importante, que é o assunto da culpa. Que vocês também possam se interessar pelo tema, né? Estudando as obras da doutrina espírita. E até uma próxima oportunidade. Obrigado.